Major Guevara, since the success of the revolution, the Cuban economy, according to all reports, has seriously deteriorated in every sector. Industrial output, the vegetable crop, the sugar harvest last year, which hit a low of 3.5 million tons. How do you account for this economic regression? La pregunta es una afirmación, en primer lugar. Entonces lo primero que hay que hacer es destruir la afirmación y después contestar la pregunta. La afirmación de que todos los aspectos de la economía cubana se han deteriorado durante el transcurso de la revolución es falsa. La producción industrial ha aumentado del año 59 aquí. Podría haber aumentado mucho más si no fuera tan influenciada por la industria azucarera, que efectivamente ha descendido. Fidel Castro desde Oriente, a Batista combatió. Fidel Castro desde Oriente, a Batista combatió. Y a la patria libertó con sus hombres dignamente. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva! Ernesto Che Guevara de Lacerda nasceu em 1928, na cidade de Rosário, na Argentina, em um período em que a América Latina já vivia marcada por desigualdade de profunda instabilidade política e uma constante relação de dependência com grandes potências estrangeiras. Desde o início, portanto, Che não surge no vácuo. Ele nasce em um continente onde a pobreza convivia lado a lado com as elites privilegiadas, e onde o governo autoritário era mais do que regra do que exceção. Criado em uma família de classe médica politicamente engajada, Ernesto teve acesso a livre debate e educação, algo raro para a maioria da população latino-americana da época. Ao mesmo tempo, ainda na infância, passou a enfrentar crises severas de asma, que acompanhariam por toda a vida e mudariam não apenas seu corpo, mas também sua visão de mundo. A asma limitava seus movimentos, mas em compensação ampliava seu mundo interior. Enquanto as crianças brincavam, Ernesto lia, e quanto mais lia, mais percebia que o sofrimento humano parecia seguir padrões sociais, econômicos e políticos. Ao ingressar no curso de medicina, ele não buscava apenas curar indivíduos isolados, mas também entender por que certas populações adoeciam mais do que outros. E aos poucos, essa observação clínica começou a se transformar em julgamento moral. Aqui surge uma atenção fundamental na vida de Ernesto. Ele queria aliviar a dor humana, mas começava a acreditar que essa dor não seria resolvida com gestos individuais, e sim com transformações profundas e radicais. No início ali dos anos de 1950, Ernesto atravessa a América Latina em uma simples motocicleta. E essa viagem, muitas vezes romantizada, foi tudo menos leve. Quando a viagem termina, Ernesto já não é mais o mesmo, e pouco a pouco o Che começa a tomar forma. Com o tempo, o Che passa a rejeitar completamente a ideia de reformas graduais. Para ele, sistemas injustos não se ajustam, se derrubam. Influenciado por teorias revolucionárias, ele chega a uma conclusão profundamente polêmica. A violência, embora dura, seria um instrumento inevitável da história. Assim, a moral individual começa a perder espaço para a lógica da causa coletiva, e qualquer hesitação passa a ser vista como cumplicidade com a opressão. Essa rigidez transforma Che em uma figura admirada por alguns e temida por outros. Mas, acima de tudo, o transforma em alguém capaz de aceitar concessões. Mas a verdadeira reviravolta em sua vida acontece quando Che conhece Fidel Castro no México. Encontra alguém disposto a agir onde os outros apenas discursavam. Na Revolução Cubana, Che não atua apenas como médico ou combatente. Ele se torna comandante, disciplinador e julgador. Relatos históricos indicam que ele participou diretamente de execuções de prisioneiros acusados de traição. E para ele, isso não era crueldade, mas necessidade revolucionária. Aqui surge uma das maiores controvérsias de sua vida. Che acreditava que o medo poderia ser uma ferramenta legítima para consolidar a revolução. E é nesse ponto que o mito começa a rachar, pois enquanto alguns veem justiça, outros veem somente autoritarismo. Após a vitória, Che assume cargos importantes no governo cubano. No entanto, ao tentar governar, ele se mostra deslocado. Despreza a burocracia, ignora incentivos econômicos e aposta que quase exclusivamente na força do ideal. Acredita que o homem novo surgirá por consciência revolucionária. Mas isso não acontece, querendo ou não. A economia sofre, a máquina estatal cresce e os problemas se acumulam. E aos poucos, Che passa a enxergar na própria revolução sinais do mesmo sistema que combatia. Incapaz de se adaptar ao poder, Che abandona cargos de privilégios e decide levar a revolução para outros países. No entanto, nem a África nem a Bolívia respondem como Cuba respondeu. Falta apoio popular nesse caso, falta compreensão cultural e sobra insistência em métodos rígidos. Isolado, doente, cercado, Che é capturado em 1967. Pouco depois é executado sem julgamento.
Com a morte, Che deixa de ser um homem histórico, se transforma em um símbolo, querendo ou não. Suas falhas se apagam, suas contradições se silenciam. Resta apenas o rosto. Talvez o verdadeiro perigo de Che Guevara, na verdade, não esteja apenas no que ele fez em vida, mas na facilidade com que sua imagem permite ignorar a complexidade da história dele. Che foi um idealista, foi rígido, foi violento e foi nada mais nada menos que humano. E reduzi-lo a um ícone simples talvez seja a maior distorção de todos os tempos. De libertad de expresión.